Bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje é segunda-feira, dia 27 de setembro. Hoje é dia de São Vicente de Paulo, esse grande santo francês, nascido na França, em Pouilly, perto dos Pirineus. Foi sacerdote aos 19 anos. Como pároco, dedicou-se aos prisioneiros, como capelão, e era apóstolo da caridade entre os pobres, doentes e sofredores. Dedicou-se à evangelização das populações rurais. Ele promoveu de uma forma simples de evangelização, mas principalmente centrado na caridade, numa das virtudes mais essenciais do cristão. Ele fundou os Padres da Missão, os Lazaristas, em 1625, e junto com Santa Luísa de Marillac, as Filhas da Caridade, em 1633. O evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 46 a 50. Naquele tempo houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome estará recebendo a mim, e quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, este é o maior. João disse a Jesus: mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não o proibais, pois quem não está contra vós está a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós vemos aí a essência de hoje. A gente fala sobre São Vicente de Paulo e a gente vê exatamente a essência dessa visão do Evangelho, no qual quem é maior? Quem é maior na sociedade? Na sociedade, os mais importantes, né, os privilegiados, aqueles que têm títulos, que são reconhecidos muitas vezes por tantas e tantas pessoas. Esses são os maiores, esses são os melhores, talvez aqueles que têm mais condições financeiras. Agora, quem é mais importante aos olhos de Deus é o pobre. Na tradição judaica, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Hoje a gente vê os pobres, né? Jesus faz uma opção preferencial pelos pobres, né? Os pobres aqueles que precisam mais de vida, aqueles que carecem de vida. Então esses são as pessoas que mais precisam. E São Vicente de Paulo, ele tinha essa compreensão. Quando Jesus coloca a criança, pega a criança, coloca junto de si como a mais importante. A criança, na época de Jesus, ela não era considerada, não era valorizada. Então, acolher a criança significa ajudar, auxiliar, zelar, cuidar. Então, cuidar daquelas pessoas que, como as crianças, não têm voz nem vez. Então, isso é um importante. A segunda parte do Evangelho, lembra o Evangelho inclusive de domingo passado, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos porque não anda conosco. E Jesus disse: não faça isso. Quem não está contra vós está a vosso favor. Nessa perspectiva, a gente vai ver que o Espírito sopra onde quer, e muitas vezes nós nos encontramos com pessoas que aparentemente não são da comunidade dos fiéis religiosos, mas são pessoas que manifestam amor, misericórdia, são pessoas que manifestam uma prática eminentemente cristã, mesmo sem ser cristão,
mesmo sem ser entendido como cristão, ou aquele que é identificado como cristão. Então isso é muito importante para a gente, para que a gente não precise mostrar uma arrogância religiosa. O pior pecado que eu diria é quando a pessoa é arrogante, religiosamente arrogante. Porque o arrogante religioso, ele se acha melhor do que os outros. Às vezes até porque ele reza mais, às vezes até porque ele é mais caridoso, ou coisa parecida. Mas nós precisamos lembrar que somos servos inúteis, fazemos aquilo que deveríamos fazer. E não propriamente nos vangloriarmos de termos feito o bem ou sermos bons, né? Que a tua mão direita não saiba o que a tua mão esquerda, e assim por diante. A riqueza de Deus, ela se constitui na humildade. Então é preciso a humildade, como Jesus foi humilde, como São Vicente de Paulo foi humilde, né? Assim que a gente seja humildes construtores do reino de Deus, o reino de justiça, de paz, amor, o reino de solidariedade para aquele que mais precisa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Uma abençoada semana para todos vocês.